TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Estamos ao vivo agora, são 9h10. A partir deste momento, você vai acompanhar a reunião da Comissão Permanente da Câmara de Educação e Esporte. Acompanhe na presidência do vereador Gustavo Peta. Bom, gente, bom dia a todos, a todas. Nós estamos dando início a mais uma reunião da nossa Comissão de Educação e Esportes da Câmara Municipal de Campinas, a reunião extraordinária, a primeira reunião extraordinária desse ano. Nós já estamos aqui com a presença da vereadora Guida Calisto, do PT, com a representação também do vereador, do mandato do vereador Paulo Búfalo, do PSOL. Quero agradecer muito, todo o cerimonial da Câmara Municipal de Campinas, a TV Câmara, os funcionários, todos os servidores municipais que possibilitam a gente fazer a nossa reunião. Quero justificar também, eu preferiria, e o mais certo seria eu estar na própria Câmara conduzindo os trabalhos, mas como eu estou aí nos meus últimos dias, por ter testado positivo para a Covid, últimos dias ainda de isolamento, cumprindo o protocolo de maneira muito rígida, estou fazendo isso aqui da minha própria residência, conduzindo aqui da própria residência. Mas quero também agradecer a presença do servidor Charles Durais Leite, que representa aqui o Departamento de Apoio à Escola da Secretaria Municipal de Educação, e do Wagner Rogério, que também é servidor municipal e que é o gestor de contratos de empresas terceirizadas ligadas à educação aqui no município de Campinas. Essa nossa reunião extraordinária foi resultado de deliberação da última reunião ordinária da Comissão de Educação, em que nós debatemos, nós, os vereadores, a grave situação que nós estamos vivendo em relação às empresas terceirizadas na educação no município. Já há um conjunto de reclamações que chegam à comissão das condições de trabalho dos contratados por essas empresas terceirizadas, dos seus respectivos direitos, diversas questões que chegam para a gente já há bastante tempo, toda essa legislatura, inclusive, todo o ano passado. Aliás, um problema que vem, inclusive, de antes do ano passado. Mas tem sido mais recorrente reclamações de descumprimento de prazo de pagamento de vale-refeição ou de vale-transporte, de ausência de recolhimento de fundo de garantia e culminando, inclusive, no último período, com atraso no pagamento dos salários, no caso dos trabalhadores da limpeza das escolas, o que acarretou, inclusive, no fechamento das escolas, de muitas escolas municipais de Campinas, por conta desse serviço ser um serviço extremamente essencial para o funcionamento das escolas. Então, há diversos questionamentos desse tipo. Soma-se a isso um questionamento, inclusive, mais geral, sobre o papel das terceirizações do serviço público, o quanto isso tem precarizado o trabalho e o quanto isso tem diminuído a qualidade do serviço público. Então, há um questionamento geral do porquê dessa terceirização e, em muitos casos, do porquê não serem contratados por concurso público ou diretamente pela Prefeitura Municipal. Então, é toda essa discussão, todo esse contexto que tem a ver com o caráter do serviço público, a visão que nós temos sobre ele e também os problemas ocasionados pelo descumprimento de contratos de empresas que são contratadas pela municipalidade. Então, todo esse contexto fez com que a gente chegasse à conclusão da necessidade dessa reunião. Se discutiu até, num primeiro momento, a possibilidade de uma convocação, mas nós achamos que seria o mais adequado o convite. E eu quero aqui agradecer à Secretaria Municipal de Educação, que aceitou o convite de pronto e enviou aqui a sua representação para que a gente pudesse conversar sobre esse tema. Então, eu quero, para começar, agora a minha ideia era ouvir um pouco os representantes da Secretaria. Em que aspecto? Queria que vocês falassem um pouco assim, sobre o universo do que é terceirizado hoje na educação de Campinas. Quais são os setores terceirizados? Quais são os principais contratos? As principais áreas terceirizadas?
quais são, na visão de vocês, os principais problemas, né, que vocês têm enfrentado com essa política de terceirização, o que tem sido feito para enfrentar esses problemas, quais são as soluções, o que vocês apontam de caminho para a gente enfrentar esse tema que tem sido recorrente no último período, dada a situação que nós estamos enfrentando de crise econômica, crise social e principalmente aí de desrespeito, né, aos direitos dos trabalhadores. Então, eu queria passar primeiro a palavra para que vocês pudessem fazer essa exposição e depois a gente ouvir aqui os vereadores presentes, os questionamentos, as perguntas, as questões que tanto a vereadora Guida e outros vereadores que chegarem à reunião quiserem abordar junto com a presença de vocês. Podemos tocar assim? Ok. Perfeito. Então, vereadora Guida, gostaria de falar um pouco no início da reunião? Não, só falar, parabenizar aí a iniciativa, né? Embora eu havia feito essa solicitação na última reunião nossa, e agradecer, então, à secretaria, ao Charles e ao Wagner. Para quem não sabe, o Wagner é meu chefe, viu, gente? E a disponibilidade de eles estarem aqui de forma muito tranquila para conversar, né? Porque, bom, todos vocês sabem que eu sou uma vereadora de oposição à atual gestão. Mas é óbvio que primeiro a gente tenta caminhar rumo aí ao diálogo para que a política seja efetivada, né? E caso não aconteça, a gente tem que aumentar aí o tom da cobrança, enfim, para que a gente veja resolvido, né, as demandas, as questões. Então, a gente agradece muito vocês terem vindo a convite mesmo, né, porque a gente tem tido muita dificuldade em outras secretarias. Eu sou uma que tenho tido muita dificuldade, né? Inclusive, vereador Gustavo, eu vou começar já a denunciar isso. Já vou fazer uma relação aqui de secretários e, enfim, outros coordenadores de outras secretarias que não nos atendem, né? Mas é isso, agradecer e tomara que a gente possa ter uma boa reunião, que a gente possa caminhar aí para resolver de vez essa questão, né, que tem sido recorrente aqui no município. Obrigada, viu, gente? Obrigado, vereadora Guida, e até reforçando isso que a vereadora disse, na última reunião, fruto do nosso debate, foi um apontamento da vereadora Guida, a ideia de fazer esse convite para que o Charles, para que a representação que a secretaria designasse, né, viesse aqui falar sobre o tema, para a gente poder tentar avançar e ver quais são as possibilidades da gente superar essas dificuldades que a gente tem tido no último período. Então, já passo então a palavra para o servidor Charles Durais Leite, agradeço a resposta ao convite e passo a palavra. Bom dia a todos e todas. Vereador Gustavo, também agradeço pela presteza com que, né, o convite foi feito e a maneira como sempre é conduzido os trabalhos nessa Comissão de Educação. A vereadora Guida também, que como ela pontuou, né, ela tem a posição dela, mas a gente, enquanto funcionário público, tem tido um diálogo muito aberto, muito franco, sempre no sentido de contribuir com o serviço público, porque eu estou aqui na condição inicial, inclusive, de servidor público, né? Então, a gente tem um papel muito importante com a sociedade, prestar um serviço para a sociedade. Então, a gente está aqui nesse intuito. Aos demais vereadores também presentes, do vereador Paulo Búfalo, né, a representação, enfim, a todos que se fazem presentes, meu bom dia a todos. E eu vou começar pelo que o vereador Gustavo colocou. Eu vou dar um panorama do desenho do que hoje na Secretaria de Educação nós temos de serviços terceirizados. Nós temos serviços terceirizados, nós temos 4 grandes contratos na Secretaria de Educação. Nós temos contrato de limpeza,
serviço de limpeza nas unidades. Nós temos hoje 208 unidades educacionais na rede municipal, e dessas 208 unidades, em todas nós temos serviço de limpeza, em sua grande maioria, terceirizado. Nós ainda temos alguns funcionários remanescentes de um outro período, mas muito pouco. Então, assim, em termos percentuais, a composição disso é mínima com relação ao grosso, ao total de trabalhadores da limpeza, que está por volta aí de 750 trabalhadores. Se distribui de que maneira esses trabalhadores? Naturalmente, pelo tamanho, necessidade das unidades, e aí as unidades recebem o número de trabalhadores, cada unidade educacional. Nós temos o serviço de zeladoria também, que representa aí por volta de 600, se não me engano, são 600 postos de trabalho. Nós temos postos noturno e diurno, né? São as pessoas que fazem ali a entrada da escola, que acompanham o acesso, a questão do acesso, e também ajudam em pequenos reparos na escola, enfim, uma pequena manutenção ali na escola. Nós temos também um contrato de cuidadores. Esse contrato de cuidadores, assim, a gente tem, eu acho que vale ressaltar que é um serviço que a Prefeitura de Campinas, assim, a gente pode dizer que é inovador isso aí. Isso começou de forma bem pequena, por uma necessidade de encaminhamento para trabalhar com alunos portadores de necessidade especial, e foi tomando uma dimensão muito grande. Nós podemos dizer que a Prefeitura hoje ela tem assim, uma amplitude desse serviço muito grande de atendimento a esses alunos. Antes nós tínhamos só a figura ali do professor de educação especial. E aí criou esse contrato de cuidadores, que tem aqueles alunos que têm mais dificuldade, e aí esse cuidador ele está ali para atender os alunos. Então isso foi crescendo. Nós começamos com, quando começou, há cerca de 5 anos atrás, 5 ou 6 anos, não consigo agora dar a data, nós começamos com um pouco mais de 100 cuidadores. Hoje nós temos um contrato com mais de 260 cuidadores. Outra área também que nós temos bastante terceirizado é a área de transporte também. Tá? Transporte dos nossos alunos também é por licitação e tem a prestação de serviço. Mas o grosso da coisa mesmo é onde nós temos a limpeza, zeladoria e cuidadores. Então, inclusive, alocados num setor específico aqui da Secretaria de Educação, que nós chamamos de CGP terceirizados. Nós temos a CGP, Departamento de Apoio à Escola, tem 5 coordenadorias, e uma dessas coordenadorias é a CGP, que é a gestão de pessoas, a coordenadoria de gestão de pessoas. E nós temos onde se faz a gestão de pessoas dos funcionários efetivos da Prefeitura, e um outro braço que é onde o Wagner atua na gestão desses contratos aí, na fiscalização, desculpe, onde estão os contratos aí de limpeza, zeladoria e cuidadores. Pois bem, então esse é uma síntese aí dos serviços que nós temos terceirizados hoje na Secretaria Municipal de Educação. E a gente percebe que os números são bastante contundentes, né, no que se trata a questão aí de número de trabalhadores que prestam esse serviço. O vereador Gustavo também, ele coloca sobre a questão da importância desse trabalho, o papel desse trabalho aí na prefeitura. É muito importante o trabalho prestado por esses trabalhadores, sem dúvida. Nós tivemos aí um episódio recente, né, problema aí com uma das empresas que presta esse serviço de limpeza, o público aí, todo mundo viu, e a gente sabe que a falta desses serviços nas unidades acarreta em grande prejuízo. Se tiver algum rompimento, alguma dificuldade, acaba que realmente a população é penalizada com o serviço sendo de alguma maneira prejudicado. Então, assim, a importância desse serviço é muito grande para a população, para a municipalidade, para a secretaria de maneira geral. E por isso que a gente acompanha, né, nós temos esse setor aí na prefeitura, para acompanhar muito de perto como esses contratos estão sendo cumpridos. Então, nós temos um papel
fiscalizador, de acompanhamento com relação ao cumprimento dos contratos. A CGP terceirizados, tá? Com acompanhamento do Departamento de Apoio à Escola, acompanha, verifica se o contrato está sendo cumprido no que tange ao número de postos de trabalhadores das escolas, se realmente a empresa está colocando trabalhadores de número suficiente, se esses trabalhadores estão cumprindo as funções a qual são destinados, contratualmente está previsto. Então, assim, nós temos que acompanhar muito de perto para que o serviço que está sendo pago pela municipalidade, pela prefeitura, contratualmente com essa empresa, esse serviço, para a população, ele tenha sido prestado com a qualidade necessária e efetiva e como está previsto em contrato. Então, basicamente, esse é o papel nosso com relação ao serviço terceirizado. Eu vou tentar resumir aqui, porque assim, as pessoas pensam, olha, nós tivemos um problema recente com a empresa de limpeza. Vocês podiam tirar a empresa, colocar... Não. Quando a empresa entra, uma empresa terceirizada assume um serviço, é feito através de uma licitação pública, né? Essa licitação, ela segue todos os trâmites que ela precisa seguir, vai para o pregão, enfim, passa por uma análise jurídica, as empresas que se propõem ali, que se candidatam a pegar esse contrato, elas têm que apresentar toda a documentação, enfim. Essa parte, ela é gerida mais pela Secretaria de Administração. Então, nós aqui, nós da Educação, nós indicamos as necessidades, fazemos um termo de referência, olha, precisamos de tantos funcionários de limpeza, porque tem tantas escolas, precisamos de tantos zeladores, de tantos cuidadores, de tantas linhas de ônibus. E, a partir daí, a Secretaria de Administração vai lançar um edital, e aí, público, inclusive, né, tem acesso a isso, e, a partir daí, uma empresa vencedora desse certame vai prestar esse serviço para a Prefeitura. E, posteriormente, nós da Educação temos esse papel aí de acompanhar o cumprimento desse contrato e verificar se o serviço está sendo prestado com a efetividade que se espera, com a qualidade que também se propõe lá no contrato quando está sendo feito. Então, em resumo, é basicamente isso. O vereador também colocou uma coisa importante sobre a questão dos direitos dos trabalhadores. Eu acho importante a gente delimitar bem até onde vai o nosso papel, qual a nossa responsabilidade com relação a isso, a responsabilidade da empresa. O que acontece? Nós tivemos aí um didático, né? Foi o caso aí do último da empresa que presta serviço de limpeza. Não é segredo para ninguém, a empresa chama-se Speciale, e essa empresa, ela deixou de cumprir, em um dado momento, ela deixou de cumprir com as obrigações dela com os trabalhadores, que são contratados pela CLT, né? Nós temos o funcionário público, ele tem um outro tipo de contratação, né? Mas o funcionário terceirizado, ele não é funcionário público municipal, ele é contratado por uma empresa para que presta aquele serviço sobre o regime seletista. Mas, enfim, essa empresa deixou de cumprir com as obrigações com os trabalhadores. É verdade, atrasou vale transporte, atrasou vale alimentação e redundou, que foi o pior dos mundos aí recentemente, não honrou com o compromisso que é o básico, de pagar o salário em dia, o salário do trabalhador. E aí os trabalhadores, naturalmente, não foram trabalhar. E, consequentemente, o serviço, a população foi amplamente prejudicada. O serviço deixou de ser prestado mesmo. A gente viu aí, isso redundou, como o vereador Gustavo colocou na fala dele, com a suspensão do atendimento nas escolas. Então, o que a gente é o papel nosso? Imediatamente, a gente, como fiscalizador disso, nós procuramos mediar essa questão no que era cabível, que nós tínhamos condição de fazer, e nos cabia fazer legalmente,
nós buscamos imediatamente mediar esse processo, porque a empresa foi omissa, a empresa não foi lá prestar para os trabalhadores esclarecimentos, enfim, que é o papel dela, mas nós imediatamente mediamos essa situação dos trabalhadores com a empresa. E aconteceu que a empresa pagou ali o que ela deveria ter pago aos trabalhadores e retomou-se o serviço. Mas é claro que isso não vai deixar para trás essa situação toda, essa situação de distúrbio que gerou e que redunda com o não atendimento de um serviço tão importante que foi o serviço das escolas. Depois dessa etapa, a gente segue com um processo de penalização da empresa. Então, independente da empresa ter retornado, independente da empresa ter retomado o serviço, que é o mínimo que se esperava, que é ali colocado em dia o pagamento dos funcionários, mas foi muito grave, uma situação muito grave, né, de interrupção do serviço ali, de prejuízo à sociedade. Segue um processo dentro do seu rito legal. Nós não abrimos mão de fazer o nosso papel, que é de penalização da empresa. Está em curso um processo de penalização e acreditamos que esse processo ele é de uma gravidade grande. Ele passa pela análise jurídica. Nós não podemos deixar de seguir os ritos legais que precisa seguir. Ele passa por um processo de análise jurídica e, posteriormente, quando nós tivermos um indicativo jurídico do que é cabível ali, é fato. Nós sabemos que, de alguma maneira, essa situação aí com a empresa da limpeza, ela vai ter, de alguma maneira, algum tipo de punição. Isso é fato. Está cabalmente provado publicamente aí que a empresa causou um dano muito grande. Então, nós certamente, a empresa, de alguma maneira, a empresa vai ser punida de alguma maneira. Após os trâmites todo, o andamento todo, ela também tem totalmente a defesa, todo o processo. A gente sabe que isso legalmente tem que seguir a legalidade, mas certamente as medidas todas foram tomadas. E a posteriori, o que acontece? Nós estamos agora com um acompanhamento ainda mais intenso e mais efetivo para que a gente não tenha mais esse tipo de dissabor, esse tipo de situação complicada que a gente teve. Então, nós estamos fazendo o acompanhamento mais de perto ainda com a empresa, né, na prestação de serviço, com essa empresa e com todas as outras empresas que prestam serviço. A gente tem, o vereador colocou uma questão aí, da dificuldade. Naturalmente, é um processo que a gente está exposto a algum tipo de dificuldade que possa ocorrer. A gente não consegue ter realmente o controle de tudo, porque você tem que fazer ali a verificação se o serviço está sendo prestado ou não. Agora, quando a empresa não presta o serviço de forma adequada, a gente, imediatamente, a gente faz esse papel aí, e vai fazer esse papel, e vamos superar as dificuldades. Como aconteceu esse problema, o que a gente buscou fazer? A gente buscou superar isso de maneira dialogada. A gente, inclusive, nesse processo aí de negociação que nós tivemos, participou com a gente, inclusive, representantes da Câmara Municipal, tiveram aqui representantes dos vereadores. Então, a gente, em momento algum, tratou disso, aliás, em todos os momentos, a gente tratou disso da maneira mais transparente possível. Por que a gente tratou disso da maneira mais transparente possível? Porque é um serviço prestado para a sociedade. Então, os próprios vereadores aí, que são representantes da sociedade, tiveram possibilidade também, através de seus representantes, de acompanhar, de ter a gente aqui da Secretaria de Educação todas as informações. Os nossos encaminhamentos, eles estão sempre disponíveis para os vereadores, para a sociedade. O que vocês estão fazendo? Estamos fazendo isso, isso, isso. A gente está aqui sempre pronto a dar todos os esclarecimentos. E essa questão, agora, a questão bem específica sobre a questão da terceirização, ela é uma questão assim de âmbito maior, né? As minúcias do que é local, eu coloquei para vocês, a gente vai estar sim
efetivamente no papel de servidor público, fazendo o máximo que a gente pode para que se cumpra, para que seja feito esse trabalho. Agora, nós temos um problema que a gente, é claro que a gente não é alheio a ele, mas esse é um problema maior. Nós tivemos aí uma reforma trabalhista, né, há um tempo atrás, aí, recente, 2018, se não me engano, né? E essa reforma trabalhista, a relação trabalhador-empresa, ele foi amplamente aí modificada. Então, não vou nem entrar no debate aqui agora, conceitualmente, as minhas considerações, mas mudou muita coisa. Então, algumas questões, por exemplo, da relação trabalhador-empresa, a gente não tem, contratualmente, quando a gente contrata um serviço, a gente não tem muita condição de, como é que eu digo, a gente não tem muita condição de fazer inferências nessa relação. Quando você tem, aí eles têm, inclusive, um sindicato, uma representação, cada categoria tem. E, inclusive, quando nós tivemos um problema com a empresa aqui, o sindicato da empresa, quando a gente mediou todo esse processo, o sindicato dos trabalhadores estava presente. Então, foi um processo que a gente mediou amplamente, dialogado com todos os setores que queriam e poderiam estar aqui, tinham um papel, é isso aí. Mas, com relação a essa questão do papel da terceirização, da vereador colocou, da precarização, isso tem uma relação direta com essa questão trabalhista, né? Que a gente sabe que a reforma trabalhista ela foi homologada aí pelo governo federal. Então, a gente não tem muita gerência sobre questões diretamente da relação trabalhista, da CLT. O nosso contrato com os terceirizados está mais na relação de que a gente fiscaliza. O trabalho está sendo cumprido, os postos estão sendo preenchidos, o serviço prestado para a população está sendo adequado, mais nesse sentido. E, é claro, quando a empresa deixa de cumprir, isso redunda que o trabalhador não está lá, o trabalhador, a gente é solidário, a gente vai estar assim, cobrando da empresa, olha, você não está fazendo isso. E, contratualmente também, a gente vai estar sempre cobrando assim, e acompanhando. Então, eu quero resumir dizendo o seguinte, nós temos aí esses grandes contratos, de maneira geral. É claro que a gente tem que sempre aprimorar, sim, tem que discutir, tem que melhorar, e eu acho que a condição do trabalhador é importante, sim, a gente tem que debater isso, sim, mas, de maneira geral, afora a gente ter sido surpreendido, por exemplo, nessa questão da empresa aí, de maneira geral, o serviço ele é prestado de uma maneira razoavelmente satisfatória, assim, né? É claro que isso não tira a necessidade da gente estar discutindo e colocando esses pontos, ainda mais com esse processo todo que aconteceu. E ressalvo, pode acontecer isso em algum outro momento? Pode. Tá? Mas a gente tem que estar preparado, a gente tem que mostrar com transparência que a gente está cumprindo o nosso papel de gestor público na atuação dessas situações que podem ocorrer. E aí, só para fechar, é o que eu falei para você, algumas questões diferentes na relação trabalhador-empresa, eu acho que isso vai de um debate maior, vai de uma situação que a gente fica um pouco reduzido a nossa capacidade de ação, inclusive. Mas onde é possível ter nossa capacidade de ação, a gente vai estar fazendo sim, tá? A gente vai estar trabalhando em cima disso. E, ademais, a gente vai sempre se colocar à disposição aqui na Secretaria de Educação para discutir, para mostrar os dados, os contratos, isso a gente sempre coloca à disposição de tudo, tá? E estamos aqui exatamente para trabalhar juntos aí para solucionar, vereador Gustavo e demais vereadores, para solucionar as dificuldades que, porventura, possam acontecer decorrente dessas situações aí que aconteceu anteriormente. Obrigado, Charles. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas questões, aí eu acho que a gente passa para vocês respondem, depois eu já passo para a Guida fazer os seus questionamentos e aí vocês respondem. Acho que funcionaria melhor assim, pode ser? Claro. Os questionamentos que eu quero fazer dizem respeito ao seguinte. Primeiro um questionamento mais geral. Você abordou bem, Charles, que nós tivemos realmente uma reforma trabalhista
extremamente regressiva do ponto de vista de direitos. Uma reforma que foi proposta para ser um instrumento para a retomada do crescimento econômico, que se revelou claramente um instrumento para retirar, né, direito dos trabalhadores. O crescimento econômico não veio e os trabalhadores aí amargam menos direitos e a degradação, né, do ambiente no trabalho. O que eu quero questionar, para dar um exemplo também, uma das modalidades criadas nessa reforma, que foi um dos piores problemas da reforma, foi o chamado trabalho intermitente. O trabalho intermitente, ele permite que um funcionário, por exemplo, receba menos do que um salário mínimo no final do mês. Porque, em tese, esse funcionário poderia trabalhar para várias empresas diferentes, compondo, assim, o seu salário. O que não se mostra verdadeiro em nenhum momento, ainda mais no momento de crise econômica. Então, o que a gente tem visto são pessoas que têm vínculo de trabalho, que, em tese, não estão desempregadas, mas que não recebem um salário mínimo ao final do mês para cumprir as suas obrigações familiares e as suas próprias obrigações. E o que nos chegou é que algumas dessas empresas têm utilizado essa modalidade, né? Se eu não me engano, no caso, por exemplo, das cuidadoras, em determinado momento, né? Pelo que eu entendi, Charles, até concluí, nós temos 4 áreas, né, principais da terceirização da educação na cidade, né? Que é a zeladoria, a limpeza, as cuidadoras e o transporte. Então, nesse caso, se eu não me engano, foi uma das cuidadoras. Eu estou dando esse exemplo para dizer o seguinte: eu tenho visto em alguns municípios um esforço para que, no momento da publicação do edital, se coloquem elementos para impedir esse tipo de precarização do trabalho, né? Por quê? Porque o ambiente da escola é um ambiente que tem as suas especificidades, que tem as suas particularidades. A gente não pode permitir, por exemplo, que no ambiente escolar você tenha ali trabalhadoras que não possuem condição mínima de sobrevivência, né? É um ambiente que, lógico, nenhum ambiente, eu sou contra o trabalho intermitente em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Eu só estou aqui trabalhando um elemento de que como pode ser trabalhado tecnicamente, juridicamente, no momento de edital, né? Para tentar não cair nessas armadilhas, para tentar não cair em empresas que utilizam esse tipo de instrumento. Então, eu estou querendo só... Um primeiro questionamento meu é assim, o que está sendo feito do ponto de vista da publicação dos editais para não permitir que empresas que utilizam desses instrumentos de precarização do trabalho, né, e possam não ser contratadas. É evidente que depois que são contratadas é um outro processo, que é isso que você falou, de penalização, tem toda uma parte jurídica também que precisa ser respeitada. Mas, anteriormente, o que está sendo feito com um trabalho prévio, para tentar, vamos dizer assim, diminuir a possibilidade de contratação de empresas desse tipo. Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão diz respeito à zeladoria. Tem uma informação que chegou a nós que o contrato de zeladoria atual teria espirrado, teria terminado. E há uma certa, não crise, mas uma certa dúvida pairando aí no ambiente escolar, de que se já foi feita a contratação da nova empresa, se vai haver descontinuidade, se vai haver problema. Há muita preocupação nesse sentido. Então, eu queria uma informação geral, se já tem a contratação da nova empresa, se não vai haver descontinuidade, se está tudo certo, ou se é um motivo de preocupação para nós aqui em relação à zeladoria. E em relação à Speciale, que é a empresa responsável pela limpeza, você falou em penalização. Eu queria saber o que está em curso, que tipo de penalização, até onde vai isso, o que vocês estão propondo do ponto de vista das penas para a empresa, porque ela realmente precisa ser punida, né? Não é porque se resolveu o problema depois de uma greve que teve que ser chamada de forma legítima, mas que
provocou um enorme transtorno na vida das trabalhadoras e também da comunidade escolar como um todo, né? O que está sendo feito do ponto de vista da punição, e chegou uma informação para nós de que essa empresa estaria de saída da cidade, que ela não gostaria mais de ficar com o contrato. Se isso é verdade ou não é, se isso é verdade, se vai ser chamada uma nova empresa, se vai ter que ser feito um novo contrato, o que pode ser feito para as trabalhadoras que já possuem vínculo com as suas escolas, continuarem trabalhando nas suas escolas. É evidente que, se for uma nova empresa, é um novo processo seletivo, mas eu já vi em muitos momentos de transição você ter um tipo de bonificação no processo seletivo que permita que aquela pessoa que já tem vínculo com a escola continue trabalhando, se ela, caso quiser, evidentemente, né? Porque é uma questão de opção também individual, ser contratada pela nova empresa. Então, essa questão. E para terminar mesmo, uma questão vinculada, eu falei, né, da zeladoria. Não, primeiro essas 3 questões, aí a gente ouve vocês e depois a gente passa para a vereadora Guida. Bom, então, se eu esquecer de alguma resposta, só me fala. Vamos lá. Primeiro, vamos tratar da questão dos cuidadores, vereador. Está correto a sua colocação inicial com a posterior pergunta. Esse tipo de, como a gente, o senhor retomou bem, a questão da legislação trabalhista, ela permite, infelizmente, ela permite esse tipo de situação, até de canibalização aí das relações de trabalho. Nós temos um contrato, sim, de cuidadores, em que há cuidadores que trabalham e ganham menos que o salário mínimo. Por quê? A gente tem acesso. Quando a empresa passa toda a lista para a gente, quando a gente vai fazer o repasse para a empresa, a gente tem acesso a esses dados. Então, isso é fato. Nós temos aí cuidadores trabalhando nas escolas que percebem menos que o salário mínimo. Por quê? Porque a jornada de trabalho a jornada de trabalho delas é um pouco mais reduzida. Então, a empresa, né, que presta esse serviço se utilizou dessa condição, desse refúgio aí previsto em lei, para poder contratar o trabalhador. Aí, quando eu disse lá no início da minha fala, na abertura, tem coisas que, infelizmente, a gente tem um limite, né, para poder atuar. Então, por exemplo, a gente hoje não consegue dizer para a empresa, olha, você tem que pagar X, que é uma relação lá trabalhista, baseada na CLT. Mas, enfim, fora isso, no nosso contrato de cuidadores, nós temos essa situação e o que a gente está pensando? Eu acho que você colocou muito bem, vereador. A gente está quebrando a cabeça, no bom sentido aqui, porque nós vamos, em algum momento, fazer um novo termo de referência. A gente está caminhando para fazer isso, nós estamos cuidando disso, tá? De fazer um termo de referência em que a gente, legalmente, tente, de toda maneira, coibir situações desse tipo. É claro que a gente não pode criar ali um termo de referência que vai contra a lei, ou que o próprio termo de referência, quando a gente manda isso para frente para poder fazer a licitação para outra secretaria, ele se volta e fala, olha, não é possível fazer isso, por isso. Então, assim, a gente está estudando, olhando, todo dia a gente olha para esse termo de referência que ele está construindo. Ele é construído tecnicamente pelo setor de educação especial da prefeitura. Nós temos um setor na Coordenadoria de Educação Básica, não é só do terceirizado. A gente discute pedagogicamente com essas pessoas, com os profissionais de educação especial. Primeiro, um edital em que atenda à necessidade dos nossos alunos de educação especial. Esse é o princípio básico, né? Depois de atendido isso, o atendimento para aquele aluno de educação especial, a gente também vai ver que isso redunde, por exemplo, um profissional melhor qualificado, que a empresa possa fornecer um profissional melhor qualificado, melhor formado, melhor remunerado, mas a gente tem que fazer isso com uma certa segurança, para que a gente não construa um termo de referência que vai embasar depois do edital, e isso chega lá, juridicamente é inviável, olha, não pode. Então, a gente está, sim, baseado muito até, vereador, nas conversas que a gente tem com as escolas, a gente faz essa escuta, até mesmo com alguns vereadores
que nos questionam, que nos perguntam, que estão ali atentos a isso. Então, assim, a gente está ouvindo todas as frentes, inclusive o próprio vereador, que é muito atuante nisso aí, no acompanhamento disso aí, a gente está sempre ouvindo, aberto a isso, para fazer um edital que tente suplantar essas, eu vou chamar de incoerências, né? Mas essas incoerências que existem aí. Então, a gente está trabalhando, sim, para tentar fazer isso. Tá? E a gente está sempre aberto a dar informação onde que está, como está isso aí. A gente se coloca à disposição. Com relação à zeladoria, houve sim. Nós tivemos agora, vou dar um panorama para você, que está o contrato da empresa, chama Staffs, a empresa que prestou serviço aí durante 5 anos, o contrato que durou por 5 anos. A empresa encerrou as suas atividades no dia 22 de fevereiro, portanto, essa semana. Nós temos em curso uma licitação. Então, essa licitação ainda não estava finalizada, até mesmo porque, exatamente por isso que o vereador colocou, ela andou, a gente começou essa licitação em agosto do ano passado, mas por questões exatamente para não ter problema técnico depois, isso quando chegou no jurídico, chegou na Secretaria de Educação, em outros lugares, de alguma maneira isso falou, reveja isso, vamos olhar melhor, para que na época que a gente tiver um contrato, a gente não tenha, exatamente para evitar, tentar cercar para não ter tanto dissabor. E aí essa licitação está em curso, a previsão é que ela tenha aí mais uns 3 meses, né, para ser finalizada, porque a gente sabe que não é assim, do dia para a noite isso. Tem que ter feito de forma muito segura. E como essa licitação está em curso, já está em fase final, a empresa que estava prestando o serviço, ela, de maneira, a gente compreendeu, olha, você está aí, então vamos prorrogar que é um serviço essencial, vamos prorrogar por mais tanto tempo. Naturalmente, isso está previsto em lei, a gente poderia, mas a empresa, assim, surpreendentemente, a empresa foi bastante hostil nesse sentido. Inclusive, pelo documento, nós não vamos mais continuar o serviço, as escolas que fiquem sem. Então, a gente percebeu isso um tempo antes, e dentro do que a gente nos cabe, para não deixar acontecer o que aconteceu lá, nessa questão da Olimpíada, quando a gente fez o que a lei prevê. Fizemos um contrato emergencial, uma licitação emergencial, que tem um tempo de duração. Ela prevista em lei, uma emergencial, são até 6 meses, tá? Com cláusula resolutiva. Quando a licitação estiver pronta, a empresa vencedora tiver ganhado a licitação, a gente imediatamente suspende o emergencial e a empresa vencedora vai ter o contrato aí de 5 anos. Ele é anual, mas renovável a cada ano, né? Então, está nesse pé a questão aí da zeladoria. Então, assim, a gente ouve, vereador, realmente ficou uma insegurança, porque era público aí para as escolas que esse contrato iria terminar. Então, eles ficaram naquele medo mesmo do serviço descontinuado, mas nós aqui na Secretaria trabalhamos muito para viabilizar e assim, tivemos a felicidade de não ter tido esse tipo de problema. Todos os postos doadores estão preenchidos, tá? As pessoas, na sua grande maioria, 70%, segundo a informação, mais de 70% dos trabalhadores foram contratados pela empresa que está aí, porque a empresa que está agora já prestou serviço de zeladoria em outros tempos, era anterior. Então, assim, todos os postos foram preenchidos, a maioria dos trabalhadores não perderam o seu emprego e o serviço de zeladoria não foi descontinuado. Então, hoje é a situação. O que ocorre? Nós teremos aí, nos próximos meses, certamente nós teremos uma nova empresa de zeladoria. Certo? Por quê? Porque, para finalizar a licitação, a empresa vencedora vai assumir efetivamente esse contrato que pode perdurar por 5 anos. Então, essa é a situação da zeladoria. Com relação à Especiale, a empresa da limpeza, vou primeiro pela questão da punição. Volto a afirmar, vereador, e você está certíssimo na sua colocação. Não é porque depois de uma intensa situação aí de negociação, de constrangimento que nós passamos, inclusive,
dado a inércia da empresa, não é por isso que agora a gente vai dizer que a gente vai perder de vista as ações legais que tem que fazer. E elas estão sendo feitas. Inicialmente, previsto no contrato, isso não é fato. Algum tipo de punição pecuniária certamente ocorrerá, porque o serviço foi descontinuado naqueles dias, mas podemos sim, eu não posso te afirmar que é isso, estou deixando claro, pode sim haver um rompimento com a empresa. Por quê? Porque o que a empresa fez foi muito grave. Nós tivemos um caos aí nas nossas escolas. Mas, como eu disse anteriormente, isso tem que ser analisado juridicamente. Se juridicamente for sinalizado que a punição que é mais extrema, no caso de um prestador de serviço, que é o rompimento ali unilateral do contrato, se for isso que foi indicado, será feito. E aí, se isso por vier a acontecer, não estou falando que vai acontecer, não posso afirmar, isso a gente vai estar fazendo o que a lei prevê com relação à empresa, que acontecer, e a gente vai estar, é claro, sempre atento na escuta com os trabalhadores também, para ver o que pode, da maneira menos traumática possível. Né? Agora, pode acontecer também da empresa, juridicamente, dizer, olha, cabe esse tipo de punição que não seja a punição mais radical, que é a rescisão contratual. Aí a gente também, logo que sair, a gente vai dar clareza para as pessoas também, de maneira geral, porque se tornou público a situação. Então, nós vamos também colocar à disposição. Foi punido? Foi. O que aconteceu? Aconteceu isso, a gente dá clareza dessa informação. E, finalmente, em relação à saída da empresa da cidade. Primeiro que a nossa relação aqui na Secretaria de Terceirizados com a empresa, ela tem que ser totalmente mesmo institucional. Né? A gente não pode entrar em questões que perpassem esse universo aí. Mas, não da parte da empresa, né, em momento nenhum nos foi comunicado ou foi falado, olha, estamos saindo, olha, não vamos cumprir. Agora mesmo a gente está nessa fase de novo de acompanhamento, e até deixar isso claro aqui para vocês. Quando chega começo de mês, a gente tem que, agora, mais do que nunca, a gente tem que fazer esse acompanhamento de perto. Empresa, como é que é? Você vai cumprir, você precisa cumprir com os trabalhadores, você vai estar lá depositando o salário que é direito do trabalhador, o vale transporte, o vale refeição. Então, esse tipo de acompanhamento a gente está fazendo. E agora mesmo a gente já vai já acompanhar isso de perto com a empresa. Mas não temos nenhuma informação da saída a empresa não nos comunicou qualquer intenção. Né? Estou dizendo que isso não seja, pode ser verdade, mas nós não recebemos nenhuma comunicação da empresa ou indicativo dizendo que ela pretende sair da cidade ou que ela pretende não cumprir o contrato. Então, a situação é essa. Caso a gente receba essa informação, aí a gente tem que, claro, trabalhar e fazer o possível em cima de uma informação dessa, se chegar até a gente, para que a gente garanta o serviço aí da melhor maneira possível para a comunidade escolar. Eu não sei se for uma questão aí, vereador. Charles, não, agradeço. Não, tem uma outra dúvida, mas eu prefiro primeiro ouvir a vereadora Guida e aí depois a gente ouve de novo e aí no final a gente tira alguma outra dúvida e faz os encaminhamentos, tá? Vereadora Guida Calixto. Bom, então, bom dia mais uma vez. Agradecer aí a presença dos representantes da Secretaria Municipal de Educação aqui na nossa reunião da Comissão de Educação. Bom, eu quero antes aproveitar, né, e dizer que hoje a gente comemora aí os 90 anos do voto feminino. No Brasil, o voto feminino só foi possível a partir de muita luta, né, a luta das mulheres. Lembrando que primeiro o decreto do Getúlio falava que só podiam votar as mulheres sérias, que eram as mulheres casadas. Mas mesmo a partir desse decreto, né, as lutas continuaram e hoje a gente comemora os 90 anos, né? Mas a gente sabe que essa comemoração ela é importante, mas a luta ainda se mantém
porque a gente vê o quanto nós, mulheres, ainda somos poucas representadas, né? Nós temos aqui um parlamento de 33 vereadores e apenas 4 mulheres, que é a maior bancada da história da cidade, né? A maior bancada feminina, né, da história, e muito que se tem que fazer ainda, mas a gente sempre fala, pelo menos eu sempre faço essa discussão, que não é mecânico e automático esse voto, né? Não basta ser mulher, temos que colocar, eleger mulheres que de fato fazem a luta das mulheres trabalhadoras, das mulheres periféricas, das mulheres negras, das mulheres mais vulneráveis, né? Das mulheres que vêm sofrendo dentro da nossa sociedade aí, enfim, tanto do ponto de vista econômico, social, político também. Então, só gostaria de iniciar minha fala antes de falar especificamente sobre o tema, falando sobre os 90 anos do voto feminino que a gente acaba comemorando hoje, no dia 24 de fevereiro. Bom, então vamos lá às questões. Eu tentei ouvir assim, bastante o Charles, o meu computador aqui é um pouco baixo e eu não trouxe um fone e eu fiquei, às vezes, com um pouco de dificuldade, mas eu acho que eu entendi bastante coisa. Mas eu queria reforçar só uns pontos, que aí eu gostaria de tentar entender melhor e ver como é que a gente pode contribuir nessa questão. A empresa Speciale, que é a empresa, né, que assume aí os serviços de limpeza nas escolas, eu lembro que ela assumiu em outubro. Acho que o vereador Gustavo falou um pouco disso. Ela assume em outubro, né? E eu lembro que eu já fui acionada pelas trabalhadoras logo em novembro, tendo aí a questão da reclamação de atraso dos benefícios, que eram vale transporte e vale refeição. Elas se organizaram lá na frente do Paço Municipal, me chamaram, eu fui lá, enfim. E aí, logo apareceu um representante da empresa que, né, enfim, que resolveu ali a situação momentaneamente, garantiu que alguns pagamentos já começassem a ser efetuados. Só que recorrente me chega essa reclamação, para mim, dessas trabalhadoras. Mas eu vou puxar um pouquinho antes, Charles e Wagner, que é importante. Eu acho que vocês sabem, mas eu acho que é importante a gente falar aqui também sobre essa questão um pouco mais geral, né, dos contratos, da reforma trabalhista, que retirou direitos, enfim, que erroneamente a gente chama de reforma, né, porque reforma é para melhorar, e a gente viu aí que só piorou. Aí, eu lembro, Charles, que também no meio do ano passado, a gente estava ainda no processo de eleição sindical, como eu estava apoiando a Chapa 2, nós estávamos percorrendo as escolas, tal, apoiando, e aí chegou essa reclamação para mim, e eram de várias diretoras, que era a empresa anterior, né? Falando que a empresa anterior ia sair e ia assumir uma nova empresa, e essa nova empresa teria duas modalidades de acho que é uma modalidade só, mas 2 jornadas, e a remuneração seria diferente. Então, seriam R$400 para quem trabalhasse 4 horas diária e R$600 para quem trabalhasse 6 horas diárias. Eu acho que é muito vinculado a isso que você falou, Charles, sobre a questão do contrato do trabalho intermitente, né? Bom, naquele momento a gente achou um absurdo, enfim, eu subi aqui na tribuna, fiz a denúncia, e logo, acho que 2 dias ou 1 dia depois, a gente recebeu a informação que a empresa, a nova que assumiu, organizou equipes para ir nas escolas, né, e falando que não, que eles iriam manter os termos do contrato anterior. Seria o mesmo salário, a mesma remuneração e os mesmos benefícios. Bom, aquilo acalmou, né, temporariamente acalmou, e aí quando em outubro essa empresa assume, já em novembro começa aí essas reclamações de atraso, principalmente com relação ao vale transporte, que não era, né, depositado no prazo, sempre com atraso. E acabavam até perdendo a semana, porque como era com atraso, eles não acertavam o atraso, né? Sempre acabavam
enfim, eliminando alguns dias, semanas aí, por conta desse atraso. Aí acontece isso. Quando foi agora, Charles e Wagner, em fevereiro, quando teve esse atraso aí do pagamento, eu não tive a confirmação oficial. Se vocês disponibilizaram isso, eu peço desculpa de eu estar falando que eu não tive a confirmação oficial, né, sobre o motivo que ela estava atrasando. Muitos ali falaram, confirmaram que estava acontecendo a mesma coisa que aconteceu aqui na Câmara Municipal, que foi por conta de processos judiciais anteriores, a empresa estava com as contas bloqueadas, né? Porque tinha que fazer os acertos de processos judiciais, né, anteriores. Aí, a gente debateu aqui na Câmara Municipal um pouco sobre isso, né? Sobre quais são os mecanismos que a gente tem, que a gente pode desenvolver, que a gente pode, enfim, aprovar. Porque, veja, se ela teve em fevereiro o bloqueio das suas contas devido a processos judiciais passados, são processos que transitaram em julgado, são processos que já passou, que já teve, né, toda a discussão, que não cabe mais recurso, que já foi finalizado, só está na fase de execução. Então, nós já temos ali a notícia que essas empresas são empresas que têm processos judiciais. E aí a gente, como a gente não tem todas as informações, a gente esperou vocês virem aqui para não ficar fazendo requerimento, solicitando informação do processo, do contrato, a gente ficou pensando, um contrato de 2.600.000, né? As informações eram que são 700 profissionais. Uma empresa não está conseguindo pagar, como é que essa conta para a gente é preocupante, né? Então, essa empresa deve estar devendo muito. Como é que se dá isso? Eu, né, nunca administrei empresa, mas a gente fica fazendo uma conta, supondo aí que a empresa teria que garantir o salário mínimo, mais 105% aí dos encargos. É bem abaixo dos 2.600 que a prefeitura, né, segundo as informações que a gente estava tendo ali. Então, assim, eu estava querendo discutir com vocês essa situação, né? O Charles falou muito bem que tem, né, todo um fluxo que tem que ser obedecido internamente dentro da administração, mas se vocês apontam como a gente melhorar, acho que você falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que você reforçasse também sobre isso, se tem como a gente poder garantir que a prefeitura faça contrato com empresas. E a gente sabe também que tem aquele esquema, né? A empresa hoje, ela encerra a sua atividade, monta uma nova empresa, abre um novo CNPJ, mas é o mesmo sócio, né? A gente sabe disso. E como que a gente pode, então, pegar esses caras? Pegar os sócios, enfim. A gente sabe que tem toda uma questão legal, mas a gente precisava ter, e a prefeitura tem, né? A Secretaria Municipal também acredito que tenha. O jurídico da prefeitura tem condição da gente criar um mecanismo para poder ficar atento a isso. Então, enfim, isso é uma coisa, não sei se é específico do gestor do contrato, não sei, mas eu acho que a prefeitura tem uma estrutura que a gente possa garantir isso, né? Agora, a outra coisa que eu queria falar é sobre também a empresa de zeladoria. A empresa de zeladoria também chegou reclamação para a gente, que a empresa está saindo, né, e está entrando uma outra temporária, tudo isso que o Charles explicou. E aí que ela estava na linha de fazer o terrorismo, né, porque ela acabou garantindo aí as férias para parte dos seus profissionais, né, que já estavam com as férias vencidas, e aí começou a fazer todo aquele terrorismo, que eles não poderiam entrar para a nova empresa se não saísse da empresa atual. A gente sabe que não é bem assim, que quem trabalha 12 por 36, se não tiver exclusividade no contrato, ela pode, mas começou a atuar com a desinformação para fazer terrorismo com os trabalhadores e obrigando com que esses trabalhadores pedissem as contas para essa empresa não ter que pagar as verbas rescisórias. Eu sei que foi uma relação da empresa com os trabalhadores, mas veja, gente, né, eu estou falando com 2 gestores aqui que estão na minha frente, que eu entendo que sempre se pautaram, né, por mais que esteja nesse governo que eu não apoio, que eu sou oposição, mas como o próprio Charles falou, são servidores de carreira que entendem que o serviço público, que entendem a luta dos trabalhadores. Então, eu estou, assim, fazendo um apelo para vocês, para
tentar dialogar com essas empresas, né? Nesse sentido, eu sei que a relação é institucional, é contratual, mas, sei lá, colocar algum elemento no contrato, porque não dá para essas empresas continuarem fazendo esse terrorismo que eles fazem, sabe? Então, lidando com zeladores, vocês conhecem quem são os zeladores, né, das escolas? São pessoas humildes, muitos delas não têm formação, não têm muita capacitação, então qualquer coisa que fale, qualquer chefe que chega falando alguma coisa, eles acreditam e ficam, enfim, numa situação muito difícil, né? Eu gostaria de fazer esse apelo para vocês, né? Nesse sentido. E por último mesmo, Charles e Wagner, nós temos aqui organizamos aqui na Câmara Municipal uma comissão que debate sobre funcionalismo público. Eu sei que acontecem essas reuniões em horários que vocês estão trabalhando, mas sempre fico gravado lá no YouTube. A gente teve uma reunião só e mostrou os dados do quanto a prefeitura está economizando com folha de pagamento. É absurdo, assim. De 2018, a gente tinha índices de 47%, 43%, que já era baixo, agora está em 31% gasto com folha de pagamento. E aí a gente vê, né? E a gente está fazendo pesquisas, por exemplo, a gente tem uma cidade da Praia Grande, que é uma cidade turística, né, de praia, uma cidade muito menor que Campinas, 350, acham que é 350, por conta do censo que não se faz, enfim, faz bastante tempo, né, não foi renovado o censo, então eles acham que está em torno de 350 habitantes, e lá tem 14 mil servidores públicos na ativa, 14. E lá, servente, porteiro, cozinheiro, todos são funcionário público, todos. E é governo de direita. Eu não vou falar a sigla aqui para não fazer propaganda. É governo de direita. E o cara lá, né, que é o representante lá, o prefeito, me parece que ele já teve 6 mandatos lá. Né? Lógico que é alternado, mas já teve 6. Entendeu? Assim, é uma cidade que tem serviço público fortalecido, atendendo a população, né? Enfim, deve ter os seus problemas, lógico que tem, não é do tamanho da nossa cidade, é uma cidade que também não tem a economia que a gente tem, o fortalecimento que tem a nossa cidade de recursos, e tampouco deve ter a condição financeira confortável que Campinas está atravessando. Então, enfim, deixo aí a dica desse último ponto. Eu sei que isso não passa por decisão de vocês, não vai ser vocês que vai convencer o prefeito a acabar com a terceirização. Mas fica aí, enquanto vocês estão no governo, para poder ajudar, apoiá-los aí no debate. Obrigada e desculpa pelo tempão de fala aí. Eu vou tentar aqui. Não, já então, vamos fazer isso. Já passo para o Charles responder, depois vem aqui para as conclusões, tá? E aproveitar só, Charles, só para deixar registrado, porque nós estamos aqui numa reunião pública, a Guida falou muito bem, né, da comemoração dos 90 anos do voto feminino, uma conquista das mulheres no nosso país e que precisa ser sempre muito lembrada por conta da gente viver ainda numa sociedade, né, marcada pela opressão, pelo machismo e pela falta de igualdade de direitos e de oportunidades. E também deixar registrada a nossa preocupação aqui, né, enquanto vereador, enquanto Câmara Municipal, dos acontecimentos na Ucrânia. Não bastava, vamos dizer assim, a gente viver uma pandemia que está levando aí à morte, né, milhões de pessoas. A gente ainda vai viver ainda um cenário de guerra sem ainda conseguir prever, né, as consequências, né, humanitárias, sociais, políticas desse conflito que já estava em curso, né, mas que teve um capítulo importante nessa madrugada. Então, também alertar aqui para a nossa preocupação em relação ao que está acontecendo na Europa, mas que tem impacto diretamente também aqui no Brasil e para toda a humanidade. Passar a palavra para o Charles. Antes de responder as questões que a vereadora aqui colocou, também quero fazer por aí a questão dos 90 anos aí do voto feminino e por mais mulheres em todos os lugares, por mais mulheres comandando todos os lugares. Acho que quanto mais mulheres a gente estiver comandando,
melhor e mais aprimorada a coisa vai ficar. Então, que as mulheres, não só a gente possa comemorar os 90 anos do voto feminino, mas muitos e muitos anos aí das mulheres, uma participação muito mais efetiva, muito mais ampla em todos os segmentos da sociedade. Bem, com relação à questão que a vereadora colocou, da empresa lá, sobre, vou tentar resgatar lá do começo, sobre quando a empresa entrou. A empresa realmente entrou em outubro, né? Nós tivemos o final do contrato, os 5 anos da empresa anterior, e essa empresa, quando ela entrou, ela foi a quarta, se não me engano, a terceira ou quarta colocada do certame. E aí foi chamando as outras empresas, de alguma maneira, vereadora, elas apresentavam alguma inconsistência em documentação, enfim, não atendia, né, a algum critério legal e elas foram desclassificadas. Aí chegou nessa empresa. Aí eu vou tentar aqui, já por aqui, ir respondendo, não na ordem que você colocou, mas eu vou falando sobre as questões que você pontuou. Primeiro, quando a empresa entra, é o que você colocou, paira aí muitas dúvidas sobre a condição da empresa. Tanto a condição financeira da empresa, quanto a condição de legalidade da empresa, de estar, enfim, respondendo a algum processo, alguma coisa. Bem, vamos lá. Quando a empresa é contratada, ela tem que apresentar todo um rol de documentos que ela está apta, certidões, certidão federal, certidão estadual, certidão municipal. E aí, esses documentos que ela apresenta, quando ela vai concorrer e quando ela vai, eventualmente, se ela for vencedora do certame, quando ela vai assumir. Todos esses documentos são analisados juridicamente, e esse processo ele é feito na Secretaria Municipal de Administração. Então, quando volta para a gente, a empresa já volta o contrato assinado para a gente assinar, né, para a Secretaria de Educação assinar, e dá curso à ordem de serviço para que a empresa preste o serviço. Então, naquele momento, vereadora, quando a empresa assumiu, presume-se que a empresa não tivesse nenhuma condenação ou algo que impedisse ela, juridicamente e legalmente, de assumir. Isso não quer dizer que a gente pode atestar que a empresa era a melhor empresa do mundo, mas legalmente, juridicamente, essa empresa ela estava apta. Primeiro que o processo é público, né? E tem os outros interessados, as outras empresas. Então, se tiver eventualmente alguma coisa que impeça ela, alguém vai entrar com recurso e vai colocar lá. Então, naquele momento, em outubro, a empresa apresentava as condições legais, né, para assumir o contrato. Isso é fato, que chega para a gente também no processo todo. Agora, depois que a empresa assumiu, vereadora, é verdade, a empresa foi tendo alguma dificuldade desde o começo, sim. Tem uma coisa que você nem citou aí, que eu vou citar para você. A empresa começou a ter dificuldade no fornecimento, porque o contrato com a empresa também está previsto o fornecimento de alguns materiais. Então, a empresa teve dificuldade até nisso. Assim, a gente não tem o que esconder. Porque é verdade, a empresa teve, a gente já foi notificando a empresa. Olha, você não está fornecendo os materiais da maneira adequada. Então, a gente tem os registros disso daí. Então, a empresa realmente já começou com alguma dificuldade de implantar o serviço da maneira categórica, como está previsto contratualmente. E a gente foi fazendo esse papel. Então, quando você coloca, vereadora, que realmente, desde o começo, a empresa teve algum tipo de contratempo, de dificuldade, é verdade, teve. Posteriormente, a gente volta de novo, né, na questão da reforma trabalhista, que cria situações muito inusitadas. Vou falar inusitadas para não dizer outro termo, né? Então, assim, da empresa poder parcelar o vale-transporte do trabalhador, parcelar o pagamento do vale-transporte, o vale-refeição. Enfim, a gente poderia fazer a discussão por horas disso aqui, né? Mas que é uma coisa meio estranha. Mas existe isso. Só que a empresa, realmente, ela foi parcelando e depois a empresa realmente estava atrasando, sim, o vale. E aí o que acontece? A gente vai notificando, estamos sendo informados, inclusive recebemos denúncias, inclusive a vereadora denunciou essas questões. A gente recebeu e falou, estamos cobrando da empresa que a empresa regularize isso.
Por que isso ainda não tomou uma dimensão tão grande? Porque o trabalhador ainda estava recebendo o salário dele. Aí foi o estupim. Aí já o direito, assim, esses benefícios aí que ele tinha direito, estavam ali meia boca, atrasada, aquela coisa, ele ainda relevava e falava, pô, eu vou trabalhar, porque senão, né? E aí, quando estourou, a gente também foi surpreendido, né, com a questão do salário, e é verdade, a empresa vem com dificuldade desde o começo do contrato. E nós estamos, desde o começo do contrato, fazendo tudo o que nos cabe, que é possível para... Por isso que, quando eu digo a punição da empresa, a gente tem que esperar juridicamente qual vai ser a extensão, porque nós temos, assim, muitos elementos que estão vindo aí desde o começo do contrato, né, de outubro. É um contrato relativamente novo. Ela não cumpriu nem um quinto, que são 5 anos, e que é anual, vai ser renovado anualmente. Mas realmente há. Com relação ao que a senhora colocou, os 400, 600 reais, eu não sei se isso realmente procede para o contrato da limpeza. Pode ter sido alguma coisa que, eventualmente, alguém levantou, até. Por quê? Porque lá no contrato dessa empresa, ela não teria como fazer esse tipo de situação. Porque nós temos, lá no nosso termo de referência, esse é mais o da limpeza, vereador, ele é mais seguro do que o de, até pela carga horária que as trabalhadoras da limpeza têm que cumprir nas escolas, que é de 44 semanal. Então, assim, eu acho que isso foi só mesmo uma ilação que alguém fez, uma questão, mas isso não procede mesmo, porque a empresa tem que colocar nos postos as pessoas com o cumprimento daquela jornada, que é quando a escola abre e quando a escola fecha. Então, dificilmente aconteceria isso aí. Tá? Foi só mesmo alguma situação aí que alguém colocou. Imagino que isso tenha uma relação com cuidadores, porque essa empresa, além de serviço de limpeza, ela presta serviço também de cuidadores. Então, pode ser que alguém tenha associado isso aí equivocadamente na relação de cuidador, porque a carga horária é diferente, com a relação dos trabalhadores da limpeza. Então, isso não procede de maneira nenhuma. Mas é fato mesmo. O que a empresa alegou, outra questão que você colocou, eu acho muito importante a gente deixar isso bastante claro, você tem toda a razão de questionar, de que isso seja colocado publicamente. Quando a empresa atrasou o pagamento e atrasou mais de uma vez os benefícios, tudo de uma vez, a empresa alega para nós aqui, quando a gente vai fazer a fiscalização, de forma mais contundente, estava aquela crise toda lá, a empresa alegou bloqueio judicial. Estou dizendo que a empresa alegou, não estou dizendo que também seja verdade, né? Porque assim, eu não posso dar fé, nem vou dar fé do que a empresa diz para a gente, dados os últimos acontecimentos. Então, a empresa alegou bloqueio judicial de verbas que ela teria a receber em outros contratos que ela tem, segundo a empresa. E, segundo a empresa, esse bloqueio judicial deixou a empresa sem caixa. E aí, aquela história, né? Mas, assim, é absurdo. Como que um bloqueio judicial de outro contrato, se a prefeitura está... Eu falei isso inúmeras vezes quando fui questionado pela imprensa, a prefeitura de Campinas não atrasou um dia, um minuto sequer no cumprimento das obrigações de repasse para essa empresa. Então, assim, a empresa recebe todas as empresas que prestam serviços para a Secretaria de Educação, para a Prefeitura Municipal de Campinas, estão com os seus repasses, os seus pagamentos religiosamente em dia. Tá? A gente sabe que aí, em situações anteriores, questão financeira, houve aí dificuldade, a prefeitura tem legalmente até 90 dias para repassar, mas enfim, nesse momento a gente mostra, coloca a qualquer momento, com as empresas, a prefeitura está religiosamente em dia com os repasses. Então, quando essa empresa tem uma ação dessa, de prejudicar o trabalhador, ela não pode, em momento nenhum, alegar que, por exemplo, tem uma relação com o caixa, com o que é repassado da prefeitura. Se ela tem um bloqueio judicial lá de fora, mas peraí, se a gente tivesse sido notificado para não repassar, porque a empresa... A gente teria sido notificado, que a gente não foi notificado disso. Então, eu não sei se é verdadeira ou não, mas essa foi a alegação que a empresa deu. Se a empresa, nesse momento, encontra-se inapta por alguma questão judicial, eu também não posso te afirmar por quê. Porque a gente vai saber disso, por exemplo, se num outro certame a empresa estiver concorrendo. E me parece que, inclusive, esta empresa, eu não sei se ela está concorrendo em algum outro certame nosso aí. Talvez depois o Wagner possa dizer isso para a gente.
Mas, enfim, o que a gente tem feito, vereadora, no sentido de coibir? A cada dia manter uma fiscalização ainda mais rigorosa e solicitar ao jurídico que faça isso da maneira mais rigorosa possível na análise aí de toda essa documentação, para evitar. É claro que, como eu falei lá no começo, tem coisa que você se apresenta ali dentro da lei, mesmo você sabendo que a empresa deixa alguma suspeita sobre a capacidade dela de honrar os compromissos, mas se ela está legalmente ali para assumir, nós não temos como impedir. Agora, nós temos como, dentro dos nossos editais, dentro dos termos de referência que a gente constrói, e a gente ouve muita escola nisso aí, a gente tem como colocar o máximo ali para que coíba. A gente procura fazer para que coíba empresas que não têm a capilaridade necessária possam pegar o serviço. Então, a gente esgota o máximo disso aí. Tá? Você pode ficar tranquila que, da parte nossa aqui, a gente vai estar fazendo isso com o maior esmero, inclusive com o acompanhamento de vocês, aí, os agentes públicos, que a gente sempre se coloca à disposição para esclarecer, para informar, tá, com relação a isso aí. Dos zeladores, que você colocou, realmente nós tivemos aí, vereadora, eu não vou negar que a empresa de zeladoria que saiu do contrato foi encerrado, ela teve uma ação muito ostensiva com relação aos trabalhadores, no sentido de confundir os trabalhadores, no sentido de prejudicar o trabalhador, né? Ela estava de saída e o trabalhador entrou em outra empresa e, como o serviço de zeladoria é feito 12 por 36, né? Então, 12 por 36, isso não é de hoje, acho que até antes da reforma, 12 por 36, o trabalhador tem a condição, ele pode estar ali desenvolvendo um outro trabalho paralelo. Nós temos aí, há anos, aí, por exemplo, pessoas que trabalham em hospitais, que são vigilantes, aí a pessoa tem um turno, depois tem outro lugar, trabalhador da saúde, enfim. Isso já é uma prática, até certo ponto, antiga. E aí, o que acontece? Essa empresa que saiu, realmente, a gente teve acesso a informações que ela está de forma... Ela está com o terror mesmo, ela ameaçou os trabalhadores, ela criou situações para os trabalhadores e a gente também, a gente acha isso, a gente abomina esse tipo de postura de uma empresa que prestou serviço tanto tempo. Tá? Então, de maneira alguma, a gente aqui vai dar crédito a esse tipo de coisa. O que a gente fez? Para o trabalhador não ficar tão prejudicado, porque você imagina, 600, 700 pessoas, a empresa que entrar não poder admitir as outras pessoas por um ato de desinformação, por um ato de ameaça que uma empresa que está saindo, de saída do serviço dele. Então, a gente aqui moveu todo o sistema de informação nosso para as escolas, com os representantes regionais, para a gente tentar fazer uma contra-informação dessa fake news aí que a empresa que saiu estava disseminando, que essa fake news acabava ameaçando. Você falou, são pessoas simples, só tem aquele emprego, talvez assim, de pouca instrução, mas isso acaba prejudicando. Então, essas pessoas acabaram, muitas pessoas acabavam aterrorizadas mesmo. Então, nós tentamos, e eu posso dizer que todos nós, inclusive, até a própria vereadora, que está ali preocupada com os trabalhadores, também procurou dar essa segurança para os trabalhadores. Mais de 70% dos trabalhadores, felizmente, foram contratados pela empresa que está aí, então eles têm lá seus direitos garantidos na outra empresa e estão aí. Mas foi um processo muito doloroso mesmo, que o trabalhador não precisava passar por isso. Mas aqui na Secretaria, a gente usou os recursos que a gente tinha para informar de forma adequada, para não deixar o trabalhador ser prejudicado, nesse sentido da informação ou da contra-informação com relação à fake news aí que foi disseminada pela empresa que saiu. Não sei se deixou alguma questão aí pendente. Charles, Wagner, Guida. Não, eu acho que eu queria primeiro saber da Guida se ela quer
voltar com alguma questão, abordar algum tema com o Charles e com o Wagner. Não, para mim tá respondido. Todas as questões que eu fiz, eu entendo que esteja respondido. Apenas essa minha preocupação mesmo que o Charles coloca, que naquele momento a empresa estava em condição de assumir, né? Aí fica para a gente um pouco essa preocupação, mas o resto está tranquilo. Tá bom, Guido. O que eu acho, Charles e Wagner, é assim, o nosso espírito aqui enquanto comissão é o quê? Compreender melhor a situação, por isso que nós fizemos esse convite a vocês, e reforçar os caminhos que nós consideramos adequados diante da situação colocada, né? Evidente que tanto eu como a vereadora Guida, nós defendemos um outro tipo de papel do Estado, né? Isso tem a ver, inclusive, com debates até, às vezes, mais nacionais, né? Sobre lei de responsabilidade fiscal, sobre outros temas. Apesar que a vereadora Guida está fazendo um trabalho minucioso para mostrar que, mesmo dentro desses marcos, que já são muito restritivos, é possível avançar mais na cidade de Campinas, dada a situação financeira do município nesse momento. Mas aí é um trabalho que está sendo feito, muito bem elaborado, para mostrar que há caminhos, mesmo nesses marcos limitados por uma legislação extremamente fiscalista. Mas, voltando ao nosso tema específico, o que eu queria assim, deixar como a principal contribuição dessa reunião nossa, são duas em especial. Primeiro, que vocês possam se debruçar cada vez mais nesse trabalho que eu diria que seria um trabalho preventivo, né? No momento da publicação do edital, no momento da elaboração de todo esse trabalho administrativo que tem que ser feito. É preciso ver mecanismos novos, dialogar com outros municípios, ver o que está sendo feito por aí, lógico, e também com a própria elaboração própria, porque nós temos servidores muito bem capacitados, para tentar diminuir a margem, né, da possibilidade de receber empresas totalmente descomprometidas com o município, com a educação, com os trabalhadores, com tudo. Porque uma empresa que trata mal o seu funcionário, que desrespeita a legislação trabalhista, que opta por uma contratação como essa de trabalho intermitente, é uma empresa que não tem compromisso com a finalidade em si, que é a educação do município, que é educar melhor as nossas crianças. É uma empresa que está focada exclusivamente em aumentar a sua margem de lucro, né? Em aumentar a sua possibilidade, que está dentro dos marcos do sistema capitalista, mas é que a gente precisa ter um mínimo, né, garantido de qualidade e de respeito aos trabalhadores. Então, eu dei esse exemplo do trabalho intermitente, porque poderia se ver, né, dentro do edital, como essa modalidade não poder ser empregada pela empresa, ver mecanismos. Eu queria que, eu sei que não é um debate conclusivo, mas eu queria reforçar algo que o Charles já comentou, de que isso está sendo feito no âmbito da secretaria. Eu acho que é preciso gastar uma energia com isso, porque enquanto ficar aberto, a possibilidade desses CNPJs que são criados de uma hora para outra, ou que são modificados, né, mas continuam os mesmos donos, ou gente descompromissada que sai de outra cidade para vir para cá e depois vai embora, deixa um lastro, né, de descompromisso com o município e também com as pessoas, é muito grande. Então, eu queria reforçar isso. E o segundo ponto, que aí é o trabalho de fiscalização mesmo a partir da contratação, né, de tentar impor um dinamismo maior, né, nessas possibilidades de punição, de a máquina funcionar mais azeitada nesse sentido. Eu sei que envolve outras secretarias também, mas é muito importante que isso ocorra, né? Na nossa parte, a gente vai continuar muito atento a tudo isso, acompanhando, né, levando em conta, evidentemente, o serviço prestado por essas empresas do ponto de vista da finalidade que é a educação
das crianças, dos adolescentes no nosso município, mas levando em conta também os direitos desses trabalhadores. Por quê? Porque uma coisa, inclusive, está vinculada à outra. Primeiro, porque é uma questão de dignidade, uma questão de humanidade, uma questão de empatia, uma questão... São diversas questões. Você lutar pelo respeito ao direito desses trabalhadores. Segundo, porque também isso tem impacto direto na qualidade do serviço. Eu fico imaginando que, evidentemente, uma funcionária, uma trabalhadora que trabalha como cuidadora, que não sabe como vai resolver o problema da sua sobrevivência no mês, como ela tem cabeça, vamos dizer assim, para se comprometer e para trabalhar de forma digna no ambiente escolar, né? Se ela está ali trabalhando, mas no final do mês ela vai receber R$600, R$700, né? Por conta do tipo de contrato que ela tem com essa empresa, né? É muito difícil exigir qualidade, compromisso, por mais que muitas tenham mesmo assim, até pelas características pessoais, tudo, mas é evidente que compromete, que atrapalha o trabalho, né? É evidente que tem muita descontinuidade. Porque uma pessoa que está recebendo R$500, R$600, gente, na primeira oportunidade que ela tiver, ela deixa aquele trabalho. E claro que deixa, qualquer pessoa deixaria, né? Por mais que ela vá fazer um trabalho que nem seja o que ela gostaria de fazer, mesmo ela tendo vocação para aquele trabalho de cuidadora, né? Mas ela vai deixar porque ela precisa, né, sobreviver. Então, são questões que a gente queria deixar aqui como reflexão para vocês. Agradecer a presença de vocês aqui na reunião. Nós vamos continuar acompanhando, monitorando, tanto através dos mandatos muito atentos, como o mandato da vereadora Guida, e também como comissão de educação, que é esse instrumento aqui institucional que nós temos na Câmara Municipal, que tem como uma das obrigações fazer esse trabalho de fiscalização, de acompanhamento do que ocorre na educação do nosso município. Então, era isso. Se não sei se o Charles, o Wagner ou a Guida querem falar mais alguma coisa. Eu só queria fazer uma consideração rápida. Claro. Em cima do que o Bento disse. É o seguinte, vereador, eu acho que, primeiro, eu quero endossar também a sua fala quando o senhor coloca a questão do trabalho preventivo, da importância disso. E quando você coloca também essa relação aí, de quanto prejudica também o trabalho, quando você tem um trabalhador nessas condições tão nocivas aí, prestando serviço, nessas condições tão nocivas impostas aí por essas questões trabalhistas. A gente tem clareza disso, sim, vereador. Eu concordo que isso, de alguma maneira, se isso fosse feito de outra forma, o serviço seria muito, efetivamente, melhor. E quem ganha com isso são os nossos alunos. Eu acho que uma situação assim de ganha-ganha. Se a melhor condição para o trabalhador, é a melhor condição do serviço que está prestando lá na ponta também para os nossos alunos. E a gente aqui, só rapidamente, esse trabalho preventivo, a gente tem feito, movido, primeiro por esse desejo de que o serviço, como funcionário público, que cada dia o serviço prestado às pessoas seja melhor. O compromisso público que a gente tem. E também, até mesmo por a gente estar, quando a gente assumiu esse trabalho aqui, e está ouvindo muito vocês, as cobranças que vêm. Eu acho que qualquer trabalho ele é melhorado, impulsionado, quando você recebe as cobranças, que é o papel de vocês. Eu acho que isso é importante e a gente não é refratário, não vai ser nunca refratário, porque eu acho que esse tipo de composição aqui também colocou, olha, eu tenho papel, isso é importante. E é importante que a gente possa fazer isso, é lógico, sempre vai ser uma relação institucional, respeitosa, mas a gente vai fazer isso porque eu acho que quem ganha é o final lá. Então, isso também tem ajudado muito esse trabalho preventivo, esse acompanhamento que o vereador Gustavo inicialmente fazia, agora o vereador Equilio também, principalmente nessas questões aí das cuidadoras. A gente está quebrando, de verdade, a gente está quebrando a cabeça mesmo e está trazendo muita gente para essa discussão, até a questão do jurídico, para a gente construir algo para coibir essa nocividade que existe aí nessa relação. Tomara que a gente consiga ter um avanço nisso aí. E a gente vai, esse trabalho preventivo que está sendo feito, vereador, e a gente vai dar ciência para vocês.
desse processo todo aí. Opa, porque eu não estava conseguindo liberar o meu microfone aqui. Wagner, gostaria de falar? Liga o som, Wagner. Pronto, ativou, acho. A gente não está ouvindo, né? Está mudo, Wagner. Eu acho que é algum problema na configuração aí. Não, tá bom. Não, gente, é que o Wagner estava tentando falar aqui com a gente, mas está com um problema no computador. Mas tá bom. Gente, então, de qualquer forma, eu queria aqui agradecer mais uma vez, né, todo o cerimonial da Câmara, os trabalhadores da TV Câmara também que nos ajudaram bastante a poder transmitir esse debate ao vivo para toda a cidade. A vereadora Guida Calisto, do PT, participou aqui ativamente, foi uma das proponentes, né, dessa iniciativa. O vereador Paulo Búfalo, que foi representado aqui pela Luciana Martins, que é do mandato do vereador Paulo Búfalo, e os servidores, Charles Durais Leite, Wagner Rogério Milanese, que estiveram aqui conosco, participando, respondendo os questionamentos aqui da comissão em relação às áreas terceirizadas, né, da educação no nosso município, como limpeza, zeladoria, as cuidadoras e também o serviço de transporte. Gente, então, muito obrigado, um bom dia aí a todos, a todas, seguimos aqui nos nossos trabalhos. Encerrada a reunião da Comissão de Educação e Esporte, logo mais meio-dia, nós teremos ao vivo o Jornal Câmara Notícia. Fique com a gente, até mais. TV Câmara, Campinas.